Que a paz e a graça esteja com todos os irmãos que estão participando desse estudo, o estudo do Apocalipse, com essa introdução. É lógico que já falamos de 4, esta é a 5ª. Que os irmãos acompanhem por etapa. Amém? Então eu convido os irmãos a participarem deste estudo e a interagir com os outros irmãos, para que você venha ter esse entendimento da palavra de Deus, para que você também venha crescer espiritualmente. Então, meu irmão, hoje iremos falar do arrebatamento da igreja. Vamos falar sobre quando acontecerá e por que nós acreditamos que vai acontecer. Amém, igreja? Então eu peço para que os irmãos venha compartilhar esse estudo com os outros irmãos, que se inscreva neste canal e que também, meu irmão e minha irmã, não deixe isso só para vocês. Compartilhe. Quem está falando aqui é o pastor Djalma Meireles, da Igreja Assembleia de Deus, Rios de Água Viva. Eu sou pastor aqui de Colinas de Periperi, ali próximo à lotérica. E convido os irmãos, quem tiver em dúvidas também, para ir lá conversar comigo, às quartas, às sextas, aos domingos, segunda-feira. Também eu estou lá. Então, vamos compartilhar isso, vamos entender melhor o que Deus quer nos ensinar. Então eu convido os irmãos, neste momento, a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios 15, 50. Amém, meu irmão? Vamos lá. 1 Coríntios 15, 50, que diz assim: os vivos serão transformados. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não poderão herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, serdes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, meu irmão e minha irmã, fique firme na palavra de Deus, na presença de Deus. Fique inabalável, porque uma coisa é certa: vamos receber esta vitória, conforme está escrito aqui no livro de Coríntios. Também vamos dar um pulinho no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses 4,13. Tessalonicenses 4,13. Que também fala do arrebatamento da igreja. Então os irmãos têm que entender isso para ficar inabalável na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia agora no livro de 1 Tessalonicenses 4,13, que diz assim, o título: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Esse é o título. Vamos lá, vamos ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ao que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, quer dizer, os que já morreram.
Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Quer dizer, vamos antecipar, vamos ir primeiro do que os que estão mortos. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os que já estavam mortos, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, porque é fiel esta palavra. Amém? Então, meu amado e minha amada, o arrebatamento da igreja vai acontecer, crendo eu ou não. Eu creio, e você? Então, não fique em dúvida em relação aos mistérios de Deus. Ressoada a trombeta, primeiro os mortos que morreram na presença de Deus, os mortos que estão dormindo, mas que viveram aqui na vida, na presença de Deus, ressuscitarão primeiro, ganharão um corpo incorruptível e ganharão um corpo imortal, porque no céu não entra pecado, não entra corrupção e não entra mortalidade, lá é imortalidade. Então, todos que já morreram na presença de Deus, que estão descansando, vão acordar e vão se encontrar com Jesus nos ares. E enquanto eles estiverem, quando fecharem a quantidade dos mortos fiéis, é a vez de nós, os vivos, que estaremos também junto ao encontro com o Senhor Jesus. Esta é a noiva do Senhor Jesus, a que Jesus vai tirar da grande tribulação que vai estar para acontecer. Amém, meu irmão? Então, há especulações, há crenças. Por isso que existe 3 correntes teológicas que falam sobre o arrebatamento. A corrente pré-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. A corrente médio-tribulacionista acredita que o arrebatamento vai acontecer em meio à tribulação. E a pós-tribulacionista acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer no final da grande tribulação. Mas como entendermos isso? Como ver qual é a corrente que está correta? Em primeiro lugar, a gente aprende algo. Independente de correntes teológicas, o arrebatamento vai acontecer. E se você estiver pronto, se você estiver firme na presença de Deus, você vai participar. Mas eu acredito, estou pregando isso aqui agora, que o arrebatamento, vou mostrar muitos capítulos aqui na Bíblia, que o arrebatamento da igreja está para acontecer. Não é na grande tribulação, é no princípio das dores. Primeiro, a gente vai dar um pulinho, em... Eu posso escolher aqui, eu posso deixar. Eu vou escolher primeiro Apocalipse 20, do 4 ao 5. Apocalipse 20, do 4 ao 5, nos revela algo maravilhoso, que nos dá muito a entender que o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, porque na grande tribulação, olha o que vai acontecer. Aqui é no capítulo 20, a prisão de Satanás por 1000 anos e a ressurreição dos primeiros que morreram na grande tribulação. Então vamos entender isso aqui. O versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Analise bem, meu irmão e minha irmã. Se o arrebatamento é na grande tribulação, tanto na metade, que é o médio tribulacionista, como no final,
que são os pós-atribulacionistas, como o arrebatamento vai acontecer e ao mesmo tempo que o arrebatamento, que as pessoas, que a igreja vai ser arrebatada, vai acontecer a ressurreição dos que morreram porque não aceitou a marca da besta. Não tem lógica, porque se nos 1000 anos Deus vai ressuscitar todos os que morreram na grande tribulação, na última semana profética de Daniel, que são 7 anos, como na grande tribulação, todos que morreram vão estar debaixo do trono e Deus manda eles receberem as vestiduras brancas e ficar esperando mais um pouco. Depois que se completou a quantidade dos mortos que morreram por não aceitar a marca da besta, agora Jesus volta, combate o mal, aprisiona os demônios, Satanás, aprisiona todo aquele que pertence ao inferno, e agora se inicia o milênio. E para iniciar o milênio, Deus ressuscita todos que morreram e que não aceitaram a marca da besta, que foram fiéis a Deus nesta etapa dos 7 anos. E já que todos estão ressuscitando para viver com Jesus 1000 anos, é porque Jesus ia arrebatar a igreja? E por que ia arrebatar? Por que ia tirar daqui para levar para o céu? Se Deus agora está tirando do céu para trazer para a terra. Então não tem lógica. Entendeu, irmão? Mas também a gente vai dar um pulinho. Eu anotei aqui. Vamos dar um pulinho agora no Isaías 65. Vamos para o 65. Lá eu determino. Isaías 65, 19 ao 20. Exultarei por causa de Jerusalém, me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela crianças para que não viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. O que a palavra está querendo nos ensinar aqui é que nos 1000 anos, todas as pessoas da grande tribulação que não morreram, que não precisou ressuscitar, mas deu tempo ainda de ela escapar com vida aos 7 anos, elas vão viver na terra junto com os ressuscitados, junto com os 144 mil selados de Israel, que vão ser os sacerdotes de Jesus. E esses 1000 anos, as pessoas que sobreviveram na grande tribulação, que escaparam da morte, mas também não aceitaram a marca da besta, porque todos que aceitaram a marca da besta vão morrer. Mas os que não aceitaram a marca da besta e sobreviveram vão reinar com Cristo. Pessoas comuns vão reinar com Cristo. Os que ressuscitarem vão estar junto com Cristo como sacerdote, assim como os 144 mil selados. Sobre esses que ressuscitaram, chamado de a primeira ressurreição, a morte não tem mais poder. Eles vão viver 1000 anos e toda a eternidade. Sobre os que sobreviveram na grande tribulação, eles vão viver com Jesus os 1000 anos não, no período do milênio, porém, eles vão cansar de viver. Você viu que o livro de Isaías diz aqui, o 20, não haverá mais nela criança para que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus tempos. Quer dizer, uma criança não vai morrer mais doente. A criança que nascer, ela vai cumprir o tempo dela, diferente dos dias de hoje, do princípio das dores, que muitos jovens estão morrendo, crianças estão morrendo de doenças malignas, aí, jovens que só chegam até 13, 15 anos, mas no período do milênio, jovens vão viver, crianças vão viver até o tempo dela. E ainda vai ter livre-arbítrio. A palavra nos ensina aqui no livro de Isaías 65, que se pecar com 100 anos é maldição. Quer dizer, o homem vai ter livre-arbítrio para escolher. Mas só que agora a gente tem algo maravilhoso. É Jesus que vai estar aqui. É Jesus que vai estar ministrando a palavra de Deus. É os 144
de Israel, os 144 mil de Israel, que na verdade são 12 vezes 12, que são as 12 tribos de Israel, 12 vezes 12 mil, que dá 144, que vão ser sacerdote do Evangelho de Cristo aqui, enquanto os ressuscitados também viverão como sacerdote. Então o planeta Terra vai ter paz. É lógico que em todo o texto aqui, quando chegarmos no estudo do Apocalipse, lá no final, vai ser mais explicado sobre como será a Terra. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, os que vão sobreviver aqui não vão ser arrebatados, pelo contrário, vão viver com Cristo 1000 anos. Os que morreram por não ter aceitado a marca da besta, eles estão lá no céu, mas quando Jesus voltar e vencer todo o mal, agora Jesus vem ressuscitando a todos para viver os 1000 anos com ele. Então o arrebatamento da igreja não tem lógica acontecer após a grande tribulação. Aí a gente também, no livro de Apocalipse, vamos para o livro de Apocalipse 3:10, e a gente acha que no 3:10 uma resposta mais clara o que Deus vai fazer com a igreja. Olha aqui, a igreja da Filadélfia foi a única igreja, como a gente já estudou anterior, que não recebeu repreensão. A igreja da Filadélfia foi a 6ª igreja e ela só recebeu elogio. E dentro do elogio, olha o que Jesus fala para ela, no versículo 10, 3:10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Então Deus está garantindo para a igreja que se comporta como a igreja da Filadélfia, que ela não vai ficar, ela vai ser guardada da hora da provação que vai acontecer no mundo todo. Agora, Deus não está falando isso para a igreja da Filadélfia, está falando para a sua igreja, para a minha igreja, está falando para mim, para você. Se nós guardarmos a presença dele em nosso coração, se nós vivermos segundo a palavra dele, nós seremos guardados, livrados da hora do mal. Assim como a família de Noé foi guardada da destruição da terra por água, assim como Raabe foi tirada de Jericó, assim como Ló e sua família foi tirada de Sodoma e Gomorra, Deus também vai tirar a igreja dele. Só que agora a igreja dele não é mais uma família pequenininha que só está em um cantinho. A família dele é toda a igreja, é todo homem, toda mulher que confessa que Jesus Cristo é o Senhor e anda segundo a vontade dele. Então aqui a gente entende que o arrebatamento da igreja tem que ser no princípio das dores, porque depois do princípio das dores se inicia a grande tribulação, que é chamada de a última semana profética de Daniel, que no próximo estudo vamos falar das 70 semanas proféticas de Daniel, que eu convido os irmãos a espalhar esse estudo e a preparar muitos aí, porque a última semana profética de Daniel é um estudo de profecia muito difícil e requer paciência, paz e sabedoria. É o que eu tenho pedido a Deus para trazer esse estudo para você, meu irmão. Então, o próximo estudo agora, que é o 6º, é as 70 semanas proféticas de Daniel. Aí vamos entender a última. 70 semanas são profecias enigmáticas que requer paciência e paz de espírito para entender. Eu quero dizer, meu irmão, que uma coisa é certa: você crendo ou não, eu crendo ou não, as profecias do Senhor Deus têm que acontecer, porque a palavra mesmo nos ensina: operando Deus, quem impedirá? Então eu convido os irmãos a ler a Bíblia. Eu convido os irmãos a se envolver com a palavra de Deus, porque a tua palavra é fiel e verdadeira, porque a tua palavra é limpa e também nos purifica. Então venha, meu irmão, ler este livro sagrado, viver este livro sagrado, porque no livro de Tiago a palavra diz que não devemos ser só ouvintes,
mas devemos ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Então, tudo isso aqui foi deixado, meu irmão, para que venhamos entender os propósitos de Deus. E operando Deus, quem impedirá? Então, se prepare para o arrebatamento. Se prepare para algo sobrenatural. E o arrebatamento da igreja vai ser algo que vai mudar toda a história da humanidade. Meu irmão e minha irmã, que Jesus continue te abençoando poderosamente, que você continue participando, porque esse estudo não vai parar. Ainda estamos em introduções. Vamos entrar no estudo do Apocalipse brevemente, dentro do livro, e você vai estar bem já, vamos dizer assim, sábio, porque uma coisa é certa, para entender o livro do Apocalipse sem conhecer a Bíblia, nada certo. Então é preciso conhecer esses estudos todos, essas introduções, para que você venha compreender quando chegarmos no livro do Apocalipse. Porque uma coisa é certa, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui tem letra, mas tem o Espírito. Se você lê isso aqui sem o Espírito, você só vai estar lendo letra e vai te matar. É por isso que o estudo das 70 semanas proféticas vai ter muita explicação. A gente vai ficar viajando de livro para entendermos este projeto. Muitos acreditam que as 70 semanas são 70 anos. Então vai ser provado na Bíblia que 70 semanas é uma coisa e 70 anos é outra. Amém, meu irmão? Então, compartilhe esse estudo com os irmãos, para que eles cresçam mais em espírito, para que se fortaleça, para que encha. Não deixe de compartilhar, porque isso não é uma piada, uma brincadeirinha, porque a gente está vendo na internet só brincadeiras, só imoralidade, e aí todo mundo compartilha, mas porque isso é a palavra de Deus, muitos não querem compartilhar, mas seja um instrumento na mão de Deus. Seja um instrumento, porque isso é enriquecimento espiritual. Que Jesus abençoe a todos. Que Jesus conceda a graça e a paz para todos. E desde já, para você, meu irmão, que ainda não fez uma aliança com Deus, que ainda não é evangélico, eu convido vocês que moram aqui na redondeza do Mirante, Rio Sena, que vocês que moram na redondeza de Colinas aqui, venha fazer uma visita à nossa congregação, a qual eu estou pastoreando dia de quarta, 7h30, 19h30, dia de sexta, 19h30 e domingo, 19 horas. Eu agradeço a atenção de todos e peço a Deus que vos abençoe, que edifique através deste estudo, que traga sobre você a porção do Espírito. Amém? Que Jesus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus.